E aí, devs, aqui quem fala é o Gabriel Dias do Descomplicando Linguagens e hoje no Academia ABAP Moderno, nosso segundo vídeo, nós vamos iniciar um módulo de projetos juntos. Vamos trabalhar aqui com a tabela dele, assim como o primeiro CRUD. Você não sabe o que é CRUD? Então vem com a gente, bora descomplicar esse negócio. Não se esqueça de curtir, deixar o seu like, compartilhar aí nas redes sociais, pra gente aumentar mais ainda a nossa comunidade. Beleza? Então, vem com a gente, bora descomplicar isso junto. Então, bora lá. Tô aqui no Discord só para dar alguns avisos para vocês. O primeiro é, coloquei aqui um canal de eventos onde você pode publicar aqui, assim como eu vou publicar, os eventos relacionados ao SAP, assim como aqui a parte da web. Eu até coloquei aqui o PHP. Segunda coisa, o canal para membros, sugestão de conteúdo, é quando você quer dar uma sugestão de algum tema, né? Que eu possa fazer aí durante as semanas. E aqui o ABAP Moderno continua, né? Que é a academia. E aqui eu coloquei o plantar e colher, que é o fruto do investimento de vocês, que é quando eu pego o valor arrecadado e faço as respectivas doações. Então, vou sempre colocar aqui quando a gente tiver alguma doação, né? Aqui a gente doa aqui para os palhaços. Eu até coloquei lá no LinkedIn, quem teve a oportunidade de ver, que foi a forma que eu encontrei de fazer a nossa primeira doação. Que venham muitas mais doações, né? Eu gosto sempre de estar lá presente porque é um prazer. Não sei se você já teve essa oportunidade, mas você estar ali fazendo esse tipo de ação, cara, é muito bom. É muito de verdade. Então, bora lá. Vamos para dentro do SAP. Bora descomplicar isso junto. Então, bora lá. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui dentro do SAP. Primeiramente, eu queria só mostrar para vocês a estrutura que nós vamos trabalhar hoje, que é a parte de projetos, módulos, SAP e setor empresa, que são as três tabelas principais que envolvem o ecossistema projeto, o que significa que todos vão ficar no mesmo pacote. Pacote, lembra lá da aula passada? Pacotes são aquela caixinha lá de papelão onde a gente vai começar a brincar. Beleza? Então, o que nós vamos fazer é criar essas tabelas e criar os respectivos meios de inserção de linhas. Óbvio, você pode muito bem entrar na transação SE16N ou SE16 e fazer a inserção de registros. Porém, nós vamos trabalhar aqui com a SM30, que é a primeira forma que você tem de conseguir manipular dados em tabelas, né? De uma forma mais bonitinha, certo? Porque o SE16N e a SE16 é mais para desenvolvimento. Eu sei que em muitas empresas o pessoal utiliza aí o /H, o famoso /H, para conseguir manipular os dados, né? Mas nós vamos trabalhar aqui da forma correta. Eu posso passar para vocês a SE16N, mas o nosso intuito é trabalhar da forma correta. Então a gente vai disponibilizar esse M30, criar as respectivas transações e os nossos eventos. Eu vou mostrar para vocês como trabalhar com eventos na SM30. Então, bora lá. Para criar a nossa primeira tabela, a nossa primeira tabela é a tabela de projetos, beleza? É a tabela que nós vamos criar. Porém, para criar a tabela de projeto, nós temos dois caras aqui que são dependentes de outras tabelas, que é o módulo SAP e o setor empresa, beleza? Então, é mais interessante eu começar pelo setor, né? Já que são tabelas que o projeto vai ter que ter relação, para depois a gente cair para projetos. Então, eu vou fazer setor, módulo e projeto. Tanto faz a ordem de módulo e setor, tanto faz, mas eu vou começar aqui por setor mais extremo direito aqui para a gente começar. Então, vamos lá. Basicamente, não sei se você lembra, vou entrar aqui nesse A80. Nós temos os nossos subpacotes do nosso módulo principal, certo? O que eu quero dizer para você, antes aqui fazendo um adendo de um dos nossos inscritos que ele utiliza o Eclipse, tá? Então, para você utilizar o Eclipse, eu vou fechar tudo meu aqui, ó.
você tem total condição de trabalhar dentro do Eclipse. Ó. No Favorite Packages, você vai adicionar o nosso ó, ZDLPM. Se eu fosse você, eu colocava o pacote mais acima. E aqui nós temos os subpacotes. Então você consegue trabalhar dentro aqui do Eclipse da mesma forma. Não vai mudar absolutamente nada. Eu posso até mostrar também como é que fica, como é que vai ficando conforme a gente vai fazendo dentro do GUI. Beleza? Então vamos lá. Dentro de pacote do project, eu vou criar aqui, ó. E aqui tem tudo o que eu posso criar dentro do pacote. Posso criar milhões de coisas. Existe também a possibilidade de você entrar na SE11 e criar a tabela. Certo? Que é, basicamente, você vai entrar aqui, ó, SE11, e aqui você vai colocar a tabela. ZDLPM, a gente coloca eu gosto de trabalhar assim, com Z, módulo, tipo do objeto, ou seja, table, e aqui a gente consegue colocar o nome da nossa tabela. Eu vou colocar 001. Eu gosto de trabalhar com números porque números evitam tipos de erro. Que tipos de erro? Erro de nomenclatura. É o clássico, né? O cara coloca um 00, sei lá, o cara coloca lá o order underline new. Quem nunca viu isso, né? Isso é horroroso. Então eu prefiro trabalhar com números. E as tabelas vão ficando obsoletas, eu vou modificando a descrição delas para obsoletas. Assim você não precisa ter o underline new, certo? Que isso aí é clássico. Então vamos lá, vou criar a primeira tabela. Vou colocar aqui ó, o DLPM, que é o nome do nosso pacote, o nome do nosso módulo, né? E aqui eu vou colocar que o módulo, eu não coloco os subpacotes, tá? Porque senão o nome ficaria muito grande, que ficaria ZDLPM Project T, entendeu? Não, eu coloco o projeto, o nome do pacote macro, né? E aqui eu vou colocar, não vou colocar projetos, né? A gente vai iniciar com setor empresa. Então eu vou colocar aqui, ó, setor empresa. Vou colocar a categoria A. Categoria A é tabela de aplicação. Caso você tenha alguma dúvida em relação a algum tipo de preenchimento daqui, vai lá no primeiro projeto SAP que eu mostro para vocês. Eu discrimino todas essas abas aqui para você de forma bem simples. Vamos lá. Ampliação permitida. Nossa tabela vai ser sim dependente de mandante. Poderia desmarcar isso, não é obrigatório, tá? Mas a gente vai trabalhar com ela dependente de mandantes. Então vamos lá. Primeiro nós vamos trabalhar com setor, criado em, criado por, modificado em, modificado por. Certo? Então eu vou colocar aqui, ó, setor em português mesmo, tá? Eu vou trabalhar aqui com as tabelas com nome em português, tá? Mas geralmente eu trabalhamos com nomes ingleses, até porque para fugir do cedilha, acento e etc. Certo? Então vamos lá, é o setor. Basicamente o setor da empresa, ele teria que ser do jeito que eu coloquei aqui, eu coloquei como se o setor fosse algo, uma chave única. Para ele ser chave única, não é interessante que trabalhemos com strings. Então faltou só uma coluninha aqui, eu vou atualizar lá o documento, que é a descrição. Certo? Então nós temos o setor e a descrição. O Alt Tab aí é porque esse cara está na minha máquina e eu estou acessando a máquina virtual, tá? Então beleza, está faltando um cara aqui que é a descrição do setor. Então nós vamos ter um setor e a descrição dele. E esse criado em, criado por, modificado em, modificado por, nota que esse cara tá em todas as tabelas. Inclusive, se eu entrar aqui na apresentação, olha aqui, ó. Eu tenho um módulo de projeto, criado em, criado por, modificado em. Se eu entro aqui na de equipes, olha aqui eles, ó. Ou seja, esses caras, eles não são da tabela de setor empresa, nem do módulo SAP, nem do projeto. Esses caras são o nosso cross application, que é o quê? São objetos, seja o que for, uma tabela, uma estrutura, um programa e etc., que está em vários pacotes. Ou seja, se ele pertence a vários pacotes, se ele vai ser reutilizado
em vários pacotes, ele é cross application. Se ele é cross application, nós temos um pequeno problema. Vou abrir ó, /O SE80, abre uma nova janela. Nós não criamos ontem o cross application. De propósito, tá? Eu não criei com vocês para que vocês entendessem o que era o cross application. É quando eu quero que um determinado objeto meu, né, nesse caso aqui é uma estrutura que eu vou criar, ele está em vários módulos. No caso aqui é um módulo de projeto. Aí se eu passo no módulo de equipe, ele também está aqui. Se eu passo de perfis, ele também está aqui. Ou seja, ele é multi-aplicação. Ele é um cross application. Então, vou adicionar um subpacote aqui. Chamado de CA, que é o cross application, que é o home. E vou fazer ele dentro do gerenciador de projetos, que é o nome do nosso projeto. Então, beleza. Agora nós temos o CA, que é o nosso bonitão aqui, que é o cross application, ou seja, vai ficar tudo dentro desse pacote que pertencer a vários subpacotes. Então, se tem algum objeto que está em mais de um, joga para o ZCA. Por quê? Quando a gente bater o olho nas coisas, a gente vai saber se aquele cara é cross application ou não, certo? E eu vou mostrar isso para vocês. Então, bora lá. Vamos lá. Eu tenho que dizer um tipo para o nosso setor, certo? Então, o nosso setor ele vai ser um inteiro de 4 posições. E a nossa descrição? Como é que vai ser nossa descrição? Vai ser uma descrição ali de 50 caracteres. Eu poderia vir aqui e colocar uns 50 caracteres. E aí funcionaria. Posso até ativar aqui. Aí ele vai me pedir qual é o pacote que pertence. O meu pacote de project, certo? Porque a minha tabela transparente pertence ao meu projeto, ao meu subpacote de project, porque ele está dentro do módulo project, certo? Isso que fique bem importante, é bem claro para vocês. Então, eu vou ativar aqui a tabela, vou colocar a categoria e mais ou menos o tamanho dela. Então, a categoria de dados dele é dados mesh, né? Tabela de transparentes. E aqui vão colocar poucos registros, não vai passar de 5.000 não. Então, posso colocar o categoria de tamanho 0. Espera aí que deu uma travada. Salvei, voltei, ele vai ativar. Ativou. Esse warning que é falta a categoria de ampliação. Então, a gente pode vir aqui ó, em suplementos, categoria de ampliação. Tira coloca não ampliável, ativa, vai sair esse warning. Pronto. Nossa tabela está criada. Porém, eu não quero trabalhar com tipos... com elementos de dados já existentes do SAP, certo? Porque a gente pode querer reutilizar. E se você prestar atenção, ele é reutilizado. Onde é reutilizado? O setor está sendo utilizado aqui, ó, setor empresa. Entendeu? Então, se ele está sendo reutilizado, não faz sentido eu utilizar um tipo primitivo, um elemento de dados já criado. Por quê? Se eu utilizar esse cara e eu um dia mudar aqui do int 4 para um char de 10, eu vou ter que alterar aqui, vou ter que alterar lá na tabela de projetos e etc. E não é isso que eu quero, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo elemento de dados. Então, eu vou colocar aqui, ó, ZDL PM EL, que é um elemento de dados 001. Vai ser o nosso primeiro elemento de dados. Basta dar um duplo clique, ó, foi modificado, gravar, vai tentar gravar a tabela. O elemento de dados não existe. Criar elemento de dados? Sim. Então, vou colocar lá, ó, DL PM e vou colocar lá, ó, setor empresa. E aqui sim eu consigo colocar o int 4, tá? E aqui eu vou preencher com a descrição. Setor empresa. Vamos ativar. Ele também vai pedir o pacote, pertence ao project, tá? Como está dentro do mesmo projeto, dentro do mesmo pacote, ele só vai ser utilizado aqui. Então, ele pertence ao project, tá? Beleza. Então, agora, ó, continua normal, só que agora vem com a descriçãozinha
setor empresa bonitinho. Assim como o comentário, porque o dia que eu quiser mudar o comentário, a descrição, eu também poderia mudar. E eu também não quero que fique o nome aqui comentário, né? Eu quero que tenha um nome bonitinho. Por mais que... Então vamos lá, DLPM. Então eu vou colocar aqui, ó. Descrição setor empresa. Posso colocar aqui um SHA-50, não tem problema. Como eu também poderia criar um domínio. Mais pra frente eu vou criar com vocês. Descrição setor empresa. Então, ó, vamos ativar também pertencente ao projeto, porque o setor da empresa está dentro do pacote de projeto, certo? Então pronto, ativei aqui nossa tabela de setor empresa está criada. Então nós temos já dois elementos de dados criados, o 001 e o 002. E beleza, o que nós vamos fazer agora é... Categoria técnica está tudo certo. O que nós vamos fazer aqui é utilitários e gerador de atualização de tabelas. Nós vamos criar o CRUD do setor empresa, beleza? Então vou colocar aqui. Não quero colocar nenhum tipo de autorização, de bloqueio, nem nada. Vou colocar o grupo de funções, o mesmo nome da minha tabela. Vou colocar aqui um nível único, propor telas, e ele mesmo vai criar para mim as telas. Colocamos aqui o nosso pacote do projeto. Por quê? Porque ainda é nossa tabela de setor, ela pertence ao projeto. Então vou dar um ok. Projeto, pediu a request, está criando nossa primeira SM30, certo? Então posso entrar aqui em tela de síntese, ir em layout, e aqui ele vai me mostrar como que vai ficar a tela da SM30. Posso clicar aqui em qualquer linha, ó, e vir aqui ampliar para 15 para ficar o setor empresa e a descrição do setor empresa. Vou ativar, beleza, tá feito. Vou voltar, pegar o nome da minha tabela, /O SM30. Abriu minha janela da SM30. Coloquei a minha tabela. Se eu clicar aqui em atualizar, já está lá a nossa tabela de setores. Então posso colocar aqui, ó, comercial, 2, marketing, 3, TI, 4, logística, e vou deixar aqui já com dados montadinhos, beleza? Então nós já temos aí 4 setores para poder cadastrar projetos. Show? Bem simples, não tem muito segredo. Está aqui tudo montadinho. Nosso primeiro CRUD montado. O que é CRUD, né? O que é CRUD? Eu acabei não falando para vocês. Mas vamos lá. O CRUD, ele é a abreviação de Create, Read, Update e Delete. Então, para quem não entende muito de inglês, criar, ler, modificar e deletar. São as operações básicas que você faz em um banco de dados. Ou seja, é o que nós estamos a fazer neste exato momento. A partir do momento que eu entro aqui em exibir, eu estou fazendo o nosso read. A partir do momento que eu crio novas entradas, nós fazemos o nosso create. A partir do momento que eu consigo mudar de comercial, fazemos nosso update. E a partir do momento que eu consigo selecionar um cara desse e clicar em excluir, é um delete. Então aqui nós temos o nosso primeiro CRUD. Show? Então nós temos aqui eles, bonitinho, tudo certo, tudo maravilhoso. Vamos partir agora para a nossa segunda tabela, que é módulos SAP. Certo? Um adendo óbvio, né? Aqui nós criamos, porém, acabei por esquecer, quase que eu esqueço. O criado em, criado por, modificado em, modificado por, são colunas que nós temos que adicionar aqui, para que elas sejam controladas. Só que é o que eu falei, aquelas colunas, elas são cross-application, porque elas vão pertencer a todo mundo. Só que aquelas colunas, eu não posso simplesmente vir e colocar aqui o criado em, criado por. Por quê? Toda hora que eu tiver uma modificação, eu vou ter que vir aqui e modificar o criado em.
criado por, e etc. Não é assim que a gente vai trabalhar, óbvio. Então, o que que eu faço? Eu vou lá na SE11, ó. Eu vou abrir uma outra janela aqui. Vou lá na SE11. E nós vamos criar o nosso primeiro ES, que é de estrutura. Então, nosso módulo ES e tal. Só que aqui eu vou colocar o CA. É o único que eu vou colocar o CA na jogada. Então, é o nosso módulo CA e o nome da nossa estrutura. Beleza? Vou criar. Opa, marca aqui. Criar. Então, nós vamos criar uma estrutura. O que é uma estrutura? Estrutura, ao contrário da tabela, isso aqui é uma tabela de banco de dados. E a estrutura, ela é um nível só, é como se fosse uma linha de tabela. Então, vou colocar aqui TLPM, vamos colocar lá nossa controle de registros, certo? Então, nós vamos ter aqui o criado por, criado em, modificado por, modificado em. Bom, aí vamos lá. Criado por é um usuário, então é o name. O name. E o criado em, nós vamos utilizar o timestamp, que é um decimal de 7. Então, nós temos aqui o usuário, nome de usuário e o timestamp. Eu não preciso criar elemento de dados, porque isso não vai mudar nunca. É sempre um nome e um timestamp. O que é um timestamp? Timestamp é uma estrutura, que ele até está dizendo aqui, ó, que é ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. Ou seja, é uma string grandona de 21 caracteres ali, acho que até menos de 21, que ele vai te concatenar tudo. Então, ele vai te concatenar ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. Então, você tem total controle de quando isso foi criado, ou modificado e etc. Nota que aqui está no project, não pode ser, tá? Como é cross application, nós vamos jogar no ZCA. Vamos criar lá. Beleza? Ativamos e nós já temos nossa estrutura aqui. Então, basta que você venha na tabela e coloque ponto include e aqui colocar a nossa estrutura. Então, basta ativar. Se eu desativar a edição, ele vai... Olha isso. Pronto. Opa. Pronto. Aqui você já consegue ver que nós temos duas colunas da nossa tabela e uma estrutura que já vai me trazer tudo isso montadinho. Só tem um pequeno problema. Se nós entrarmos agora na SM30, nós não temos... Opa! Se nós entrarmos aqui na SM30, nós não temos as novas colunas, certo? Isso porque toda vida que você adicionar uma nova coluna ou algo na sua tabela, você tem que gerar novamente a sua tela. Você coloca, ó, criar de novo a tela de atualização, que é justamente a tela da SM30. Então, vou vir aqui, ó, vai ser eliminada e criar uma nova. Vai dar um compiling lá, vai modificar tudo. Vou entrar de novo lá no layout para ver como é que ficou e ver se está tudo certo. Então, ó, nome usuário, forma... Tá vendo como ficou feio? Então, aqui, primeiro, vamos passar para 15. Então, tamanho 15. Aqui, ó, eu vou mudar a descrição. Criado por. Aí, eu vou aqui também, ó. Criado em. Modificado por. Modificado em. E aqui nós vamos ampliar para 18. Vou colocar todo mundo. Aqui tem que ser 21, né? 21, 21 e 18. Vou ativar, beleza? Depois que você ativou, vamos na SM30 novamente. Vou atualizar, ele vai compilar. Tá aí. Então, os nossos registros aqui. Beleza? Nós temos um pequeno problema. Essas informações
estão abertas para edição. Então eu posso entrar aqui, ó, e criar qualquer besteira aqui no nosso código. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que toda vida que alguém venha aqui e crie, nós vamos colocar aqui o usuário e a data que ele fez a criação. E toda vida que eu vier aqui modificar alguma coisa, ele vai atualizar o modificado por e o modificado em. Como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso via eventos da SM30, certo? Como é que funcionam esses eventos? Nós vamos voltar aqui na tela de diálogo de atualização. Nós vamos em ambiente, modificação, horas, certo? E nós temos aqui os eventos, rotinas de forma que serão executadas pela SM30. Então, basicamente, nós temos dois eventos que nós precisamos capturar aqui. O 01. O 01 é o Modify Register. E o 05, que é o Create Register. Então, eu vou salvar aqui. Vou salvar na nossa request. E aí nós temos aqui o Modify e o Create. Vou abrir aqui o editor e vou pedir para ele criar um novo include. Tá aqui, inseriu. Não trouxe os forms. É só colocar aqui form, end form, form, end form. Vou dar um pretty printer aqui. Beleza. Vou ativar os dois. Ok. Show de bola. Vou só sair aqui, ó. Gravar a modificação? Não. Então vou sair da SM30, vou jogar ela pro lado e vou jogar os nossos forms para cá. Beleza. Quando nós criamos um registro, o que eu vou querer fazer? Deixa eu só pegar aqui a estrutura da tabela para ficar mais fácil de ver, né? Então vou entrar aqui nas ECA e aqui temos nossa estrutura. Então, ó, toda vida que eu modificar a nossa tabela, qual é a nossa tabela? Então, eu vou pegar aqui, ó, objetos de dicionário, tabelas, está aqui a nossa tabela. Então, você vê que a gente consegue ir navegando aqui, fica até melhor. Então, o nome da nossa tabela é esse. O que eu quero fazer? Quando eu for criar um registro, eu quero que o criado por seja o name e o criado em seja igual o nosso timestamp. Como é que eu pego o timestamp? Como é que eu determino um timestamp? Como é que eu declaro valores de uma variável do tipo timestamp? Basicamente, você vai vir e vai colocar get timestamp field e vai declarar a variável que você quer. Então, o criado em vai passar a ser o nosso timestamp variável. Vou ativar. Vou entrar lá na SM30 novamente, tá? Ó. Vou vir aqui e vou criar uma entrada nova aqui. Vou criar a entrada 5, que é o setor de RH. E vou salvar. Quando eu salvei, ó, nota que agora já veio o nosso criado em e o criado por. Então já tem o meu usuário, que é o ACCG Faria. E aqui a visualização é meio tosca. Mas, ó, 2022, 12, que é o mês, 19, que é o dia, às 21h56, que é a hora que eu estou gravando o vídeo. Só que, Gabriel, se eu vier aqui e colocar qualquer coisa, né? O usuário vai conseguir mudar isso do jeito que ele quiser. Como é que a gente faz para não deixar o usuário mexer nessas colunas? Eu vou voltar aqui, ó, e vou voltar lá no layout, ó. Vamos lá no layout, ó. Clico na tela de síntese. Clico em layout. Tá aqui o criado por, criado em, papapá. Vou fechar. Vou na lista de elementos. E o que nós vamos fazer aqui? Ó. Nós vamos pegar aqui, ó. Criado por, apenas saída. Apenas saída, apenas saída, apenas saída. Ou seja, se eu entrar novamente aqui nesse M30 e eu vier aqui e tentar atualizar, já não consigo mais mexer nessas colunas. Se eu colocar uma entrada nova, também não consigo modificá-las. Ou seja, agora nós já amarramos tudo
Quem vai determinar essas informações somos nós. Beleza? Ó, a modificação ela é um pouco mais complexa. Deixa eu colocar a modificação um pouco para depois. Eu vou pular isso agora, nesse momento. Vamos fazer logo o módulo e o projeto, senão o vídeo vai ficar muito extenso. E aí eu já coloco, a gente já faz a implementação do Modify e aí a gente consegue colocar isso num outro vídeo, essa implementação do Modify, beleza? Então vamos lá passar para o módulo SAP, certo? Vou voltar tudo aqui. Vou colocar aqui o 2. Vou modificar. Aliás, vou criar, né? DL PM módulo SAP. A atualização permitida. Vamos colocar aqui o mandante. Beleza. Quais são as colunas que nós temos? Muito parecido com o setor empresa. Inclusive a descrição não está aqui. Então nós vamos colocar aqui o módulo. Nós vamos colocar aqui a descrição. E nós vamos colocar aqui a nossa estrutura, certo? Então, se eu der um Enter aqui, ó, a estrutura já pegou, que é o controle de registros. Basicamente, nós vamos ter que fazer o mesmo esquema, né? Agora eu vou criar o 3 e o 4, certo? Então, vamos lá criar o módulo. O módulo eu vou colocar aqui como... Então, vamos lá, DLPM, módulo SAP. Então, aqui vai ser um int 4. Vou explicar para vocês o porquê. Podemos colocar, na verdade, um char de 2 posições, certo? Vamos colocar aqui, não vai ser no CA e sim no Project. O nosso pacote está atrelado ao Project, tá? Porque esse cara pertence somente ao módulo SAP. Ele não é Cross Application. Esse cara da descrição não vai precisar. Por quê? Porque o módulo SAP, basicamente, SD, MM, etc., não vai precisar de colocar muitas informações. Então, a PPL 0, categoria 0, que são tabelas de configuração, geralmente são pequenininhas. Então, beleza, vai dar warning, que é a categoria de ampliação, mais suplementos, categoria de ampliação, não ampliável, e aí nós ativamos. Feita a ativação, suplementos, aliás, desculpa, utilitários, gerador de atualização, N0, coloca a tabela, nível único, propor telas, criar. Opa! Vamos lá de novo. Voltar, que eu coloquei sem querer o ZCA, certo? Então vamos aqui, colocar lá o 2. Pronto, vamos aqui ativar. Não é o ZCA, é o Project. Então, vamos lá. Criamos no Project. Vamos ativar, beleza. Da mesma forma que eu vou, ó, tela de síntese, vamos ver como é que tá o layout, né? Para ver se está tudo certinho. Não trouxe nada. Por que não trouxe nada? Porque nós não gravamos nenhuma chave na tabela. Então, preste muita atenção. Você só vai conseguir criar esse M30 se tiver chave na tabela. Então, nós vamos editar aqui de novo, ó, criar de novo a tela de síntese. Vai lá, vai criar de novo. Vamos salvar, beleza. Vamos criar aqui e agora dentro do layout nós temos normal aqui. Vamos só ampliar isso aqui, né? Vamos botar um 15 para deixar mais bonitinho. Aí aqui nós deixamos 18 no outro, 18 também e aqui 21, né? Não 27. E reduz só um pouquinho. Beleza? Ativamos, fechamos. Show de bola. O que significa que se eu entrar aqui no 2, peraí, SM30, está dando erro. Porque provavelmente não está
ativado. Ele não está deixando. Vamos ver o que é. Está dizendo que o nosso programa SAP 2 não está ativado. Vamos aqui fazer ativação. Ainda está errado. Então vamos criar de novo, certo? Tá lá ela, né? Vamos lá de novo. Gerador de atualização de tabela. Vou jogar tudo para o espaço. Vai apagar tudo. Vou criar de novo. Nível único. Vai criar lá de novo a tela. Criou a tela. Vamos testar aqui na SM30. Ver se ficou. Se ainda está com erro. Agora está ativando. Agora foi. Beleza. Então vamos lá. Tela de síntese. Vamos só ajustar aqui o layout. Vamos passar isso aqui para 15. De novo, né? 18. 21. 21. Ativamos. Beleza. Ah, aqui também vamos colocar, né? Criado o. Criado em. Modificado por. Modificado em. Então vamos ativar aqui. Ativamos. Então, se eu entrar agora na SM30, dá 2. Tá tudo bonitinho. E aqui a gente consegue colocar o nosso SD, MM, PP, TR, FI, CO. Vou ativar. Nota que aqui está aberto. Então a gente tem só que fazer esse ajuste, né? Vem aqui em lista de elementos e colocar aqui o criado por e etc. Não pode ser manipulado pelo usuário. Então, se eu entrar aqui, já está fechado. Não tem como o usuário manipular absolutamente nada. Show? Beleza. Fechamos aqui o módulo SAP. Então, ó. Vou até... Tinha até que editar aqui, mas vamos deixar módulo só. Porque módulo é muito genérico, né? Eu deveria ter colocado o módulo SAP. Mas como só tem esse módulo no nosso projeto, então eu posso chamar módulo, até porque isso é uma tabela de módulo SAP. Beleza? Pronto. Feito isso, agora a gente está livre para criar a nossa tabela lá de... Vamos só fazer uma última coisa, que é adicionar aqui a criação, né? Então vamos lá. Utilitário, geração. Vamos colocar aqui os dois eventos lá para a gente poder ter, né? Que é o 01 e o 02. Então nós vamos ter aqui o create register e o modify register. Vamos colocar lá. Beleza. Criar o include, que é a 2. Deixa eu sair aqui. SE16N. SE11. Então nós vamos pro 1. Exibir. Suplemento. Utilitário. Gerador de atualização. Mais. Ambiente. Modificação. Hora. Acessa aqui, ó. Só dá um voltar. E aqui são... Agora é o 2, né? Então, só Eita. Ativei só um. Vamos ativar os dois, né? Pra deixar tudo certo. Beleza. Então, só validar que está indo, né? O 2. Aqui ele. Então, ó, nós vamos entrar um cara novo aqui. O PP eu já coloquei, né? Deixa eu tirar ele. Colocar ele de novo. Vou salvar. Não está trazendo. Não está trazendo. Aí agora a gente tem que entender o porquê. Por que que não salvou?
SM30. Não está salvando. Tá lá o pp. Vou tirar ele e vou salvar. O que eu vou fazer? Colocar um break aqui, ó. Para eu entender o que tá se passando. Vamos lá. Pode ser que falte ativar alguma coisa, né? Então vamos lá. pp. E vou salvar. Note que não tá caindo no meu breakpoint. O que isso significa? Que por mais que eu tenha ativado, ele não tá pegando. Ele não tá pegando o nosso desenvolvimento. Olha aqui. Tá percebendo isso? Isso por quê? Porque você tem que sair da SM30 para que pegue as coisas certinhas. Por mais que eu tenha saído, ele ainda não está trazendo, ó, criado por e criado em, ainda não está. Vou tirar aqui, vou salvar. Beleza, vamos lá. pp. E vou ativar. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Preencheu. Não está trazendo, não está modificando os dados. A tabela tá zicada, hein? Ativamos aqui. Salvamos aqui. Ativamos nossa tabela. Uma última alternativa aqui. Só fazer um último teste. Só ver se eu atrelei o certo, né? O evento certo. Vamos lá. Utilitário, gerador, ambiente, modificação, horas. Não é o 2, tá? Criei errado aqui. Então, ó, create register. Vou tirar. Entradas novas. É o 05, tá? Ao anexar uma nova entrada. Então, salvamos. Agora é para funcionar. Então, se eu entrar aqui na SM30, vai compilar, porque vai criar algo novo. Vou salvar e vou colocar aqui o pp, dar um enter. Agora ele vai fazer o preenchimento para mim. Salvei e tá lá, tudo montadinho. E o modify, né, que a gente vai começar a atualizar esse cara, depois eu faço com vocês pra gente poder ganhar um pouquinho de tempo, porque o vídeo já tá ficando longo demais. Beleza. Feito isso, nós vamos para o 3, tabela 3, e a tabela de projetos. Então, DLPM projetos. Vamos colocar aqui, ó, atualização permitida. Mandante. E nós vamos começar a colocar aqui. Então, aqui nós temos o projeto. Vou colocar aqui, ó, projeto, título, descrição. Vou colocar aqui, módulo, setor. Deixa eu só entrar aqui, ó, pra gente ver que no 1 eu coloquei aqui setor. Então, vou colocar o mesmo nome. Setor, equipe. Então, nós vamos ainda ter que criar equipe, né? Mas depois, responsável. Data início. Data fim. E data fim esperado. Data fim esperada. Aliás, que é a data fim e a data fim real, né? Que a data fim é a data do projeto, supostamente, e a data fim real é a data que realmente finalizou o projeto. Criado em, criado por, modificado em, nós já estamos fera nisso. Então, tá lá a nossa estrutura 001. Beleza. A única chave que temos na nossa tabela é o projeto, ou seja, só ele que não pode se repetir, por isso que a gente marca as flags aqui.
que é a chave, e a questão de estar preenchido. Então, geralmente, a gente preenche os dois. Beleza, então vamos começar a criar aqui os nossos elementos de dados. Então, nós temos o elemento 5. Vou colocar lá, ó, dentro do project. Aí nós vamos colocar lá, ó, DLPM, projeto. E aqui o projeto, nós vamos colocar um int 4 mesmo. Certo? Vamos ativar. Vamos colocar lá o project. Beleza. Poderia colocar aqui o guide, né? Que é o maior. É uma boa prática, inclusive. Porém, como nós estamos trabalhando com um projeto completamente interno, eu vou colocar o 24 só para ficar mais didático para vocês. Mas vocês podem colocar o guide também, que funciona normalmente. E a questão é que aqui nós teremos uma limitação aqui de 10 caracteres. Então, pode criar um número um pouco mais limitado de projetos. E quando a gente utiliza o guide, a gente pode, né? Ele gera como automático. Então, você pode ter uma hash aí gigantesca que nunca vai comprometer o espaço da sua tabela. Beleza? Então, vamos lá. Título 006, ó. Então, vamos colocar lá. DLPM. Título. Projeto. Vou colocar lá um SHA-50. Vou copiar aqui, ó. Título, projeto. Título. Também pertencente ao project. Opa. Cliquei sem querer no ativar. Vou colocar aqui. Vou voltar. Óbvio que vai dar erro, porque eu não tipei. Beleza. Eu cliquei aqui sem querer no salvar. Descrição. Descrição nós temos aqui. DLPM. Descrição. Projeto. Descrição projeto também. Um SHA-50. Descrição do projeto. Então, criamos o nosso elemento de dados. Aí, vamos lá. O módulo. O módulo, nós já sabemos tanto o setor. Então, tá aqui o setor. E o módulo. E o módulo, que está na tabela 2. Nós temos aqui o módulo, que é o EL3. Certo? A equipe... por enquanto, eu vou deixar int 4, porque... a equipe, ele é um módulo, certo? Então, tá aqui um módulo de equipes. Então, o módulo de equipes, ele tem que estar dentro da equipe, né? Então, eu não vou criar esse cara agora. Então, vou deixar aqui como int 4 para a gente ter alguma coisa, já que os IDs que eu estou colocando são de int 4. Então, eu vou deixar como int 4 por enquanto, porque eu não vou criar ainda. Aliás, eu posso até criar. Vamos lá. Vou criar aqui o 8, certo? Vou criar lá. Criar. Então, DLPM. Equipe. Int 4. Denominação do campo. Equipe. E ao invés de project, é squad. Criei no projeto, que é a tropa, né? Ativamos. Beleza. E agora... O que acontece aqui, se você entrar aqui na SE80, dentro do nosso squad, nós já temos o nosso elemento de dados, que é o equipe. Então, tá aqui o equipe. Beleza? Responsável, o name. Data início é dates. Data fim real dates, que são os tipos já da SAP, tá? De data. E o name é o nome do usuário, que é o nome do usuário responsável pelo nosso projeto. Categoria de ampliação, vamos lá colocar ela, né? Suplemento, categoria de ampliação. Vamos colocar não ampliável. Beleza, ativou, fechado. Então, nós temos agora a nossa tabela de projetos. Também vamos criar a SM30 dela, que funciona da mesma forma. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o NC0, nível único. Vamos colocar aqui para propor o número de telas. E vamos ativar
que isso pertence ao project. Então, vamos lá. A última tabela do project. Criamos o nosso project. Se eu entrar aqui na tela de síntese, layout, aí a tela aqui já é um pouco maior, começa a ficar um pouco mais complicado. Não vou colocar aqui 50, vou colocar para exibir só 40. Descrição também 40. O módulo beleza, setor empresa 11 equipe. Aí não é nome de usuário, e sim responsável. Aí aqui nós temos data início, que aqui nós vamos colocar 12. Nós vamos colocar aqui data fim, também 12. Data fim real. Esse aqui a gente vai colocar uma 15. Aí aqui, ó, criado por, criado em, modificado por, modificado em. Beleza? Vamos ativar, beleza. Vou voltar à lista de elementos. Criado, aí vamos... Aqui, criado em, modificado por. Ativei, logo, se entrarmos aqui na nossa SM30, na 3 ele vai ativar, compilou, beleza. Se eu clicar em entradas novas, vou colocar o nosso projeto, tá tudo montadinho, só não está habilitado o criado em e o criado por, e vamos fazer então a implementação do nosso create e do nosso modify, já que nós já estamos aqui, mais ambiente, modificação, horas, entrada nova, 01, 05. Então é modify register e create register, dá um enter, salva, beleza. E eu vou pegar lá de novo, vou copiar lá do 2 ou do 1. Se é 11, copiar lá do 1, ó, para não ter que ficar escrevendo. Gerador mais ambiente, modificação, horas. Vou lá, ó, copiei. Vou criar lá o novo include. Tá lá o include. E aqui a gente muda para 3. Ativei. Feitinho. O que nós vamos fazer aqui é entrar na SM30 do 3 e vamos criar aqui um primeiro projeto de teste. Ativei. Se eu entrar aqui, já tá lá, criado por, criado em, e aí depois a gente faz o modificado. Para fechar hoje, para o vídeo não ficar tão extenso, o que nós vamos fazer aqui é as transações das nossas SM30. Por quê? Na produção, quando você subir, o usuário não vai vir aqui na SM30 e tal. Ele vai entrar na transação. Então, para criar as transações, nós vamos na SE93 e nós vamos colocar aqui as transações que nós queremos. No nosso caso, nós vamos criar, ao invés de T, é só o nome. Então, exemplo, para criar a transação 1, nós vamos criar a 1. Vamos criar aqui, ó, e vamos colocar que esse aqui é o... Qual é o 1 mesmo? Deixa eu só lembrar aqui. Vou voltar tudo aqui e vou entrar na 1. A 1, se eu não me engano, é o setor. Então, ó, setor empresa. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Nós vamos pegar a última opção, que é a transação com parâmetros. Beleza? Nós vamos colocar aqui qual é a transação que ele vai abrir, a SM30. Ignorar a primeira tela. Aí nós vamos colocar dois parâmetros, o view name e o show. O show sim, e o view name a gente coloca o nome da tabela, que é o T1. Coloca, marca aqui o GUI para HTML, etc. Pertence ao projeto Project. Ativamos, aqui você já consegue testar. Nota que ele já vai abrir
direto no setor empresa. Aqui nós já conseguimos criar com cópia o 1 para o 2, já atrelando ao projeto. Então, aqui nós vamos modificar. Faltou o A lá, ó. Então, módulo SAP, que é o 2, certo? Então, vou salvar aqui. No 1, eu vou só fazer uma modificação, porque faltou o A. Salvei. E, por último, eu vou copiar aqui. Nós vamos para o 3. Entra aqui no 3 e eu preciso mudar aqui para 3 e ao invés de setor é projetos. Então, se eu entro na transação aqui 03, já abre direto os projetos. Se eu entro na transação 02, já abre direto os módulos do SAP. E se eu entro na 01, setores de empresa. Beleza? Bom, basicamente é isso, beleza? Ficamos por aqui, para o vídeo não ficar tão longo, que o vídeo já está absurdamente longo. O que nós vamos fazer é, no próximo vídeo, nós vamos começar a classe do projeto e nós vamos fazer o CRUD também via código, um programa de carga bonitinho, para que a gente tenha todas as informações já via código sendo atualizadas e etc. A gente vai ver um pouquinho de lógica para a gente começar a colocar a mão na massa mesmo em algumas coisas. Mas lembrando que primeiro vamos fazer os programas de carga, programas de validações e etc. Show? Então, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.